a obra missionária sem primeiro fazer uma correção de rota. Convocaram um concílio em Jerusalém, os presbíteros, os apóstolos se reuniram. Ali falou Pedro, ali falou Paulo, ali falou Barnabé, ali dirigiu Tiago, e aquele concílio toma uma decisão, escreve a decisão, nomeia uma comissão, envia as igrejas para que as igrejas fossem informadas, mostrando que só a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Teologia boa, é hora de voltar para a obra missionária. É importante dizer que de Antioquia Paulo escreve possivelmente sua primeira carta, a carta aos Gálatas, para denunciar a influência terrível e devastadora desses judaizantes na igreja. Agora olha comigo por favor Atos 15 versículos 36 a 41. Diz o texto que Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Barnabé diz: vamos, Paulo. Só um detalhe: meu primo João Marcos, que nos abandonou lá em perto da Panfilha, quer voltar de novo. Diz a Bíblia que Paulo disse: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Comigo ele não vai. Ele não serve para ser meu companheiro de viagem. Eu não quero na minha companhia. Barnabé tentou constranger Paulo a receber e aceitar João Marcos, mas Paulo foi irredutível. Comigo ele não vai. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, que eles não puderam caminhar juntos mais. Então, Paulo pegou Silas, profeta da igreja de Jerusalém. Barnabé continuou investindo em João Marcos, seu primo. Nota de rodapé: os líderes não deveriam brigar, mas às vezes brigam. Os líderes não deveriam ter desavenças, mas às vezes têm. Mas até quando os líderes brigam e têm desavença, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, nós temos duas. E a obra de Deus se espalha. O livro de Atos passa pelo relato de Paulo e Silas, e eles querem ir para a Ásia, e eles são impedidos pelo Espírito de Deus. E Paulo escuta uma voz de um varão macedônio: passa Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia, ele entra no Ocidente. Louvado seja Deus, porque a obra missionária inclina-se para nós. Preste atenção nisso. Deus dá a direção, mas Paulo escolhe os melhores métodos. Se você perceber, Paulo só se fixa em cidades estratégicas. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia, importante cidade da região, Atenas, capital intelectual do mundo, Corinto, capital da Caia. O que ele está nos ensinando? Estratégias missionárias. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Em que cidade? Vamos comprar um terreno para construir um templo? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Que terreno vamos comprar? Porque às vezes nós compramos o pior terreno, da rua mais escondida, do bairro mais distante, da cidade de mais difícil acesso, e ficamos 40 anos com uma congregação. Há poucos dias um seminarista me disse que ele trabalha numa congregação presbiteriana que tem 120 anos como congregação, nunca foi organizada igreja. Se nós plantássemos igrejas estratégicas podem influenciar a sua micro-região, e é isso que Paulo está nos ensinando. Mas quando você faz a obra de Deus, pela direção de Deus e pela melhor metodologia, não significa que você vai ter vida fácil. Paulo foi preso e açoitado em Filipos, Paulo foi escorraçado em Tessalônica, Paulo foi enxotado de Bereia, Paulo foi chamado de tagarela em Atenas e foi chamado de impostor em Corinto. De Corinto ele escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Ele fica ali 18 meses e estabelece a obra de Deus naquela região. Dali ele sai para Éfeso na sua 3ª viagem missionária. Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma cidade cosmopolita de mais de 300 mil habitantes na época, onde ficava o templo de Diana, 8 vezes maior do que o Partenon. Cidade eivada de idolatria, porque os nichos do templo de Diana era o fator que aquecia o comércio da cidade. Era uma cidade marcada pela feitiçaria, pelo ocultismo. E diz a Bíblia que em 3 anos que Paulo fica ali, a idolatria declina, a feitiçaria entra em colapso,
As pessoas vão se convertendo, confessando publicamente as suas obras, queimando seus livros de ocultismo em praça pública, e a palavra de Deus prevalece em Éfeso. E nos 3 anos que Paulo passa ali, ele influencia toda a Ásia Menor. Quando você lê o relato das igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas igrejas tiveram um profundo impacto do ministério de Paulo nesses 3 anos em Éfeso, e passa a ser a igreja mais estratégica do Novo Testamento, porque na verdade, Paulo manda para lá 2 cartas, as 2 cartas a Timóteo, quando era pastor de Éfeso. O apóstolo João escreve seu evangelho e suas 3 cartas da cidade de Éfeso, e aquela igreja influencia o mundo. De Éfeso, Paulo escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto, e agora está saindo de Éfeso para ir para Jerusalém, porque conforme Gálatas 2:10, ele tinha assumido um compromisso de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. Conforme Atos 18:2, quando na época de Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, e muita gente estava passando necessidades, e Paulo está levando uma oferta para os crentes judeus, colhido das igrejas gentílicas. E quando ele chega na Macedônia, nessa viagem ele para escrever a sua carta mais importante, sua carta aos Romanos. E ele pede oração à igreja de Roma pela viagem que faria, para que ele não fosse morto no caminho pelos rebeldes, e para que a igreja recebesse bem a oferta que ele estava levando. E você pergunta, mas como assim? Você já fez alguma oração assim? Pedir oração para que alguém receba um presente que você quer oferecer? Por que Paulo está pedindo oração? Sabem por quê? Porque Paulo não estava interessado apenas em assistir materialmente a igreja pobre da Judéia, ele estava interessado em costurar a unidade espiritual da igreja, porque ainda muitos crentes judeus tinham reservas com os crentes gentios. E diz a Bíblia que ele se despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto e diz para eles: olha, o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele embarca naquele navio, depois de viagens regionais, chega em Cesareia. Ágabo, o profeta de Jerusalém, prende-o com um cinto e diz: você vai ser preso em Jerusalém. Os discípulos tentam demovê-lo, ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Ele vai e é preso, é acusado, tramam contra ele, 40 judeus entram em conspiração para matá-lo. A notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, chega o comandante, e Paulo é trasladado naquela noite para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma na Palestina. E ele fica 2 anos sendo acusado pelos judeus. Na transição de governo, de Félix para Festo, o governador está prestes a entregar Paulo nas mãos do Sinédrio, e o Sinédrio tentava cooptar o governador para matar Paulo na estrada. Paulo percebeu a trama e diz: eu sou cidadão romano, quer ser julgado em Roma. O governador diz: para César você quer ir, para César você irá. Era a vontade de Deus que ele fosse para Roma, era a vontade de Paulo ir para Roma. No dia que ele embarca para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 pessoas dentro daquele navio, 14 dias sem saber se era dia ou noite, o desespero, o pânico, o medo. Um anjo de Deus aparece para Paulo e diz: coragem, Paulo, eu entreguei toda essa gente na sua mão, ninguém vai morrer, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta, o navio se despedaça todo, a carga se perde toda, mas eles chegam salvos na ilha de Malta, e os bárbaros malteses os acolhem com urbanidade, fazendo uma grande fogueira para aquecê-los, e a única pessoa que quer manter a fogueira acesa é Paulo, e ele vai pegar um punhado de gravetos para jogar no fogo, e quando ele joga o punhado de gravetos no fogo, uma víbora sai do fogo e prende a mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. E quando os malteses viram a cena, gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer.
não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião. É um Deus. Não é nem um assassino, nem um Deus. É o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Saulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Quando você pensa que a sua vida está à deriva, quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, na verdade, Deus está no controle e Ele está trabalhando a seu favor para que todas as coisas cooperem para o seu bem, você que ama Deus. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles foram curados. E depois dos 3 meses de rigoroso inverno, enviaram Paulo para Roma. E ele chega em Roma, não talvez como sonhara chegar, chega preso, algemado. Mas ele escreve na sua carta aos Filipenses 1:12 o seguinte: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Se você pergunta, que coisas, Paulo, aconteceram para você? Talvez ele poderia fazer um resumo para nós. Eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem não crê em acaso. Este homem não crê em sorte, este homem não crê em azar, este homem não crê em determinismo, este homem não tem medo de sexta-feira 13, este homem não tem medo de olho gordo, este homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino.